Que bom que a gente está aqui hoje pela manhã para esticar um pouquinho a nossa conversa sobre educação cristã. Ontem nós não esgotamos o assunto, mas a gente ficou muito tempo falando sobre ele. E eu espero que os irmãos que participaram tenham aí tido a motivação de estudar cada vez mais a palavra do Senhor para servi-los na educação. E hoje nós vamos trabalhar sobre a educação, continuar falando sobre a educação, e não propriamente de escola bíblica dominical, mas da educação das crianças. E aí eu queria perguntar aqui, quem tem filhos pequenos, só levanta a mão para eu me localizar. Tem um grupo. Quem tem netos? Quem tem sobrinhos pequenos? Eu acho que então a mensagem é para todos nós. Todos, nem um vizinho. Tem um vizinho, uma criança próxima da sua casa? Uma criança, adolescente? Tem? A irmã tem? Alguém próximo? Sobrinho, primo? Sempre a gente tem, verdade? Então, o tema é para todos nós. Então, quando a proposta vem de falar de educação cristã, às vezes eu posso pensar assim, mas eu não tenho filhos pequenos mais. Mas eu tenho um sobrinho, tenho um vizinho. No meu caso, eu também não tenho filhos pequenos mais. Os meus já são adultos. Mas eu trabalho com crianças, né? Então, eu tenho lá os meus alunos. E quando eu vejo a tarefa de evangelizar, quando o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, Ele está dizendo que nós devemos pregar a todos. E as crianças não são excluídas desse processo. Então hoje eu separei duas porções da palavra para a gente meditar um pouquinho. Verdade. Obrigada. Sobre liberar a passagem. Então a tarefa principal, eu gostei quando o irmão falou aqui agora sobre amar uns aos outros e somos todos, né, igreja. Quando a gente tem essa noção de igreja, também devemos incluir as crianças. As crianças são a igreja. Elas fazem parte do reino. E foi o próprio Senhor Jesus que disse isso. Não sou eu. Ele disse, deixai a vir a mim os pequeninos. O que mais? Não os embaraceis. Por quê? Deles é o reino dos céus. Eu não me recordo em nenhum outro momento em que Jesus diz que é dos discípulos o reino dos céus. Ele diz que o reino dos céus chegou e a gente precisa se arrepender e se voltar, não é? Mas esse momento é especial quando Jesus fala que deles é o reino dos céus. Então as crianças pertencem a Ele. E hoje em dia nós estamos vendo o contrário do que a proposta da palavra de Deus tem para nós. Porque quando Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, é para a gente ajudá-los e não atrapalhá-los, não é verdade? Mas o que nós temos visto na nossa geração, no nosso tempo, são adultos que estão pensando em si mesmos e atrapalhando o caminho das crianças. Eu tenho 60 crianças, 60 pseudo-filhos, né? Que eu trabalho de manhã, em 2 escolas, 30 de manhã e 30 à tarde. E eu tenho percebido nas conversas com as crianças, nos aconselhamentos, que os adultos hoje, e geralmente quando a gente chama uma criança a dar um problema na escola, a gente vai tentar entender o problema dessa criança, o problema não é da criança, o problema é o pai. Quando você conhece o pai, você já entende, essa criança é assim. Então a origem está sempre ali na família. E o que eu tenho percebido? Que ao invés de ajudar as crianças a chegar ao Senhor Jesus, nós estamos atrapalhando. De várias maneiras. Mas eu queria ouvir vocês sobre o que seria esse atrapalhar. Vocês concordam comigo? A gente está atrapalhando, as pessoas estão atrapalhando as crianças chegarem na presença de Deus, ou a gente está ajudando? A educação de um modo geral, o mundo lá fora, ajuda ou atrapalha? Atrapalha? Está atrapalhando? De que maneira nós podemos atrapalhar ou as pessoas, né?
vamos pensar assim, não, eu não estou atrapalhando, mas tem muita gente que atrapalha. O que essa pessoa faz que atrapalha uma criança de chegar a Jesus? Aí eu queria propor aqui, para a gente fazer uma pauta colaborativa, e aí eu vou pedir que você, que tem um celular aí, que escaneia um QR Code, entre nesse site que o Paulo André vai colocar ali, e escreva para mim, como eu posso atrapalhar uma criança de chegar até Cristo? De que maneiras? Ou como as pessoas estão fazendo isso? Se você tiver aí um celular, você vai apontar ali, ler. Depois você vai abrir uma tela para você num aplicativo que se chama mente.com. E aí você insere aquele código ali. Dá para enxergar? Tá dando para enxergar? Coloca o código, já vai aparecer a pergunta. Como um adulto pode atrapalhar uma criança de chegar até a Cristo nos dias de hoje? Quais são os empecilhos? Aí você tem possibilidade de colocar 2 respostas. Se o irmão que está do seu lado não tiver um celular, você pode perguntar para ele o que ele quer responder e você digita lá. Ok? Se não tem celular, não tem problema, depois pode comentar. Nós estamos numa escola bíblica dominical, né, pastor? Então, é legal que os alunos participem. E aí essa é uma maneira interativa de você participar. Tem muitas pessoas que têm vergonha de falar, principalmente no microfone, agora aqui é uma possibilidade. Todos conseguiram pegar o QR Code? Tem alguém ainda que não? Enquanto os irmãos vão digitando, vamos pensando como os adultos têm atrapalhado. Conseguiram entrar? Sim? Podemos mudar. Deixa os irmãos pegarem ali. Às vezes precisa chegar um pouquinho mais perto. Conseguiu, irmão? Ainda não? Quer pegar aqui no computador? Ó, se você chegar pertinho ali, dá. Pegar. Está mais próximo, né? Oi? Todos conseguiram? Tem uma irmã que está tentando. Conseguiu pegar? Podemos mudar então a tela? Vai continuar lá em cima? Ah, melhorou agora, né? Você colocou ali. Agora vamos ver então que vocês estão respondendo. Ah, legal. Então, dando um celular na mão das crianças. Esse eu acho que é o campeão, não é? A gente falou disso ontem também. Entrega o celular, você atrapalha, você coloca um empecilho. Ele até podia ouvir a palavra do Senhor, mas a imagem do celular é mais chamativa, não é verdade? Dando maus exemplos, não controlando o conteúdo acessado pelas redes sociais, onde há muita coisa que não condiz com o Evangelho de Cristo. Não somente de redes sociais, mas na internet como um todo. Entupindo a criança com atividades seculares, ao invés de focar no ensino de Cristo Jesus. Não levando a igreja, não lendo a Bíblia, não vivendo o que ensina sobre a Bíblia, deixando a criança em telas, ao invés de investir tempo para inculcando a palavra de Deus através do nosso exemplo, não ensinando sobre Deus e não sendo exemplo para eles, não levar a criança à igreja, não ler a Bíblia com ela, deixando de mostrar o caminho de Deus. Um adulto, sobe para mim, um adulto pode atrapalhar quando não fala do Evangelho para a criança, pensando que ela não irá entender nada. Ponto importante esse, nós vamos falar sobre isso também.
deixando as crianças escolherem o que querem, né? Fazer aos domingos, deixando de ir em festas de aniversários ao domingo, não ensinando a leitura da Bíblia. Atitudes que vão contra a palavra de Deus, maus exemplos, não se referir à palavra de Deus ao ensinar, não levar à igreja, não ensinando no caminho em que a criança deve andar, ou seja, não dando bom testemunho antes de ensinar. Não dar ouvido às crianças em seus problemas ou dia a dia, ao impor ideologias sobre eles, não cuidar da vida espiritual, etc. Não vivendo uma vida em Cristo, não falando sobre Cristo. Não levar a criança na igreja, não levando para a escola dominical. Acho então que a gente está pensando bem parecido. É exatamente isso. Isso são empecilhos que atrapalham, obstáculos que atrapalham as crianças. E ali acho que a gente pode resumir quase tudo em 2 instrumentos ali, né? Celular, internet, de modo geral, e o próprio exemplo, a vida pessoal de quem está próximo. Vamos liberar então essa passagem. Nós já sabemos disso, olha só. Tudo que nós vamos conversar aqui parece que todo mundo já sabe. Então nós precisamos liberar essa passagem. O que é liberar essa passagem? O que é mudar essa realidade? Nós vamos trabalhar em 2 trechos, 2 histórias. O primeiro, pode passar para mim? Eu passo. Eu esqueci de fazer a apresentação, né? Que ontem eu estou vendo os rostinhos dos irmãos aqui que a gente já falou ontem, eu até esqueci de fazer a apresentação. Então aqui está um pouquinho do nosso currículo, o pastor também já comentou. Não precisa apontar. Você está mexendo aí, né? Aqui está um pouquinho da nossa família. Meu marido ali, meu filho. E faltou a florzinha lá da nossa casa, que teve que ficar por conta do trabalho e da faculdade, não conseguiu estar conosco, né? A caçulinha. E aqui eu trouxe só uma foto da nossa igreja, nós somos membros da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos, ali que fica ali no centro. Bom, primeira maneira de liberar a passagem, de ajudar as crianças a chegarem a Cristo, é deixar a porta aberta. Porta aberta da igreja, porta aberta para os cultos, deixar a criança entrar. E aí eu quero ver um pouquinho da história de Noé com os irmãos. A segunda maneira é limpar o caminho, né? Aí a gente vai ver um pouquinho também lá em Marcos de Jesus e as crianças. O caminho está diante das crianças, mas a gente mesmo está cortando as árvores e colocando ali, nós mesmos, os adultos. Então a gente precisa, o nosso papel como cristão, como membro do corpo de Cristo, é limpar essa passagem. Passagem de quem? Do meu filho, do meu neto, do meu sobrinho, do meu vizinho, do filho do meu vizinho. Eu tenho essa responsabilidade. Então vamos um pouquinho na história de Noé. A gente conhece a história de Noé, então não vou recapitular tudo aqui, mas a gente pega uns trechos importantes para a gente poder entender como que é essa porta aberta. Lá em Mateus 24:38 está dizendo assim: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então estava tudo normal na época de Noé, certo? Tudo tranquilo. As pessoas viviam do jeito que queriam, conforme as regras que queriam. Tinham cada uma as suas regras. Até que um dia, viu o Senhor a maldade do coração do homem. E o que aconteceu? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra. E então tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas
morreu. Aconteceu o dilúvio e morreu. Essa semana, eu contei essa história para os meus alunos lá da escola. Aí uma menininha, uma aluna, gostando da história, ela me levantou a seguinte questão. Professora, mas até as crianças, eles ficaram chocados. Como são crianças que não são cristãs, não conhecem tão bem assim a história de Noé, ela ficou chocada. E ela perguntou, professora, mas até as crianças foram mortas? Porque na cabeça dela, por que as crianças não subiram na arca? Por que elas não foram com Noé? Ela se colocou ali naquela história e no coraçãozinho dela, se ela tivesse ouvido, né, o velho doido, que eu criei o personagem lá do Noé, velho doido, né? Eu falei assim, ó, tinha um velho maluco que subiu no banco lá da praça. Claro que a gente aumenta um pouquinho a história para ilustrar, né? Ele subiu no banco da praça e avisou. Gente, Deus vai destruir a terra com um dilúvio. Mas as pessoas faziam o quê? Riam e zombavam da cara de Noé, falavam, você é maluco, como é que vai chover? Esse cara tá doido. Então, para a gente falar para as crianças, a gente usa umas palavras assim, bem contextualizadas. Então, aquele velho doido do Noé avisou. Mas as pessoas não acreditaram. Então, quando eles entraram, Deus chamou os animais foram. E o Noé subiu só ele e a família. E a Yasmin, que é a menininha que fez essa pergunta, não é essa da foto não, tá, irmãos? Isso é da internet. Mas ela me fez essa pergunta e na hora eu pensei, tinha crianças. Tinha, porque se a gente voltar lá, tá dizendo ali, ó, casavam e davam-se em casamento. E quando se casa, se tem filhos. E depois cresce e se casa. Então, eram famílias perdidas, mas que tinham filhos. E eu nunca tinha pensado nessa possibilidade das crianças morrerem nas águas do dilúvio. Até então, toda a minha vida cristã, eu imaginei aquelas pessoas que faziam orgias, bebedices, morrendo nas águas do dilúvio. De certa forma, eu ficava assim, mereceu mesmo, porque fez tudo de errado. Noé avisou, eles não quiseram, mas a fala da Yasmin começou a mexer no meu coração. Tinha crianças. E essas crianças que estavam lá junto com eles, poderiam ter sido salvas? Opa, estou dando a resposta. O que os irmãos acham? Aquelas crianças, filhos dos glutões, dos beberrões, porque eles tinham filhos, poderiam ter sido salvos? Não? Se poderiam, então a resposta é sim. Sim. Por quê? Se os pais tivessem ouvido Noé, numa cultura onde a criança não tinha muito espaço, que era a cultura dos judeus, né, ela não tinha muito espaço, não tinha voz, não tinha vez, não tinha um protagonismo. Os pais eram responsáveis por tudo, a criança não podia nem estar junto com os adultos, né, propriamente. O pai era totalmente responsável, mas os pais estavam longe do Senhor. Os pais não queriam nada com Deus, estavam afastados. E mesmo Noé avisando, porque ele avisou. Ele não construiu uma arca do tamanho que foi a arca, sem que ninguém visse. Não foi assim. Noé proclamou, Deus vai destruir a terra com um grande dilúvio. Ele avisou. Assim como nós hoje avisamos, o Senhor Jesus vai voltar. Não vai? A gente avisa. Será que a gente também, aí eu vou pensar um pouquinho, será que a gente está fazendo como Noé também? Subindo no banco da praça e avisando, parecendo um velho doido lá, gritando? Não, a irmã já fez ali assim, não estamos fazendo não. E o pior, irmã, que fez assim, que a gente não está lá na praça avisando, às vezes a gente não está pregando o evangelho nem dentro da nossa casa.
nem dentro da igreja. Como assim, Simone? Sim. Às vezes, dentro da própria igreja, nós estamos, como vocês falaram já no começo, dando mau exemplo para as crianças. Às vezes eu estou sentada aqui no banco e o pastor está pregando e eu pego o meu celular e começo a conversar por WhatsApp com outra pessoa. Ou isso nunca aconteceu aqui? Acho que o pastor já percebeu isso, não já, pastor? Às vezes ele está falando, pregando, quando a gente está aqui na frente a gente vê. E eu brinco com os meus alunos o seguinte, que professor, aí no caso aqui, pastor, né, também, a gente tem olho até nas costas, a gente vê tudo, enxerga. O movimento, a gente percebe. Então eu sento para assistir, ou eu venho ao culto por uma obrigação. Será que o meu filho pequeno não está percebendo isso? Será que o meu sobrinho, meu neto, não percebe que eu não oro a hora que o irmão pede para fechar o olho e orar, fazer oração? Será que ele não vê que eu fico cochichando com outro colega? Com o irmão do lado? Falando da roupa do irmão ou da irmã, sei lá, o cabelo que ela pintou que não deu certo? Irmãos, é muito sério isso. Às vezes a gente está dentro da igreja e não está anunciando o evangelho. Nem com a nossa vida, nem com a nossa fala, nem com o nosso corpo. A gente está só fazendo por fazer. É uma obrigação. Eu nasci na igreja, né? Estou aqui, vou, mas não tenho compromisso. Então, lá fora, a gente precisa testemunhar. Mas como se eu não testemunho nem dentro da minha casa? Olha os empecilhos que nós estamos colocando para que os pequenos cheguem à presença do Senhor. Os filhos do povo dos dias de Noé poderiam ter sido salvos. É claro que a gente não vai entrar na questão da vontade soberana de Deus, não vamos entrar nisso, mas pensando friamente sobre a ação, se eles tivessem ouvido, se eles tivessem dado ouvidos à mensagem de Noé, eles poderiam ter uma chance. E aí, a gente vê que, lá por que eles não entraram na arca? Noé estava avisando que um dilúvio viria. A porta estava aberta. A porta da arca, até no momento em que os animais entraram, a porta estava aberta e Noé avisando. E aí eu fiquei imaginando, divagando na minha mente. E se tivesse um menininho que fugiu lá de perto dos pais e viu tudo aquilo acontecendo? Os animais que nem eles não são racionais, ouviram a voz de Deus e entraram na arca, e tivesse um menininho ali observando tudo aquilo. E ele podia se questionar, mas por que eu não posso ir? E se de repente esse menino tivesse rompido com o ciclo de aprendizagem da casa dele, que era todo errado, mas ele quisesse buscar o que é certo? E se? É claro que eu estou só viajando, né? E se? Não temos informação de nada que aconteceu assim. Mas eu posso fazer uma aplicação para hoje. Porque hoje eu tenho essas crianças. Hoje tem crianças que nascem em lares que não são cristãos, mas que são chamados por Deus e que chegam à salvação. E que basta uma palavra, basta um direcionamento. E às vezes não é nem seu filho, mas você encontra na rua esse seu vizinho, você chama e leva para a escola dominical. E ele ali tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus transforma a vida dele. Foi assim comigo, aos 14 anos. Minha família não era crente e eu cresci num lar cheio de briga, né, aquela discórdia. Mas um dia, um pastor, né, eu falo que ele caiu do céu, foi mandado por Deus. Um pastor foi na minha casa encomendar um trabalho para o meu pai. Meu pai era pedreiro e ele chegou para acertar algumas coisas lá na construção da igreja. E ele foi conversar com meu pai na sala, e naquela época a criança não podia entrar na conversa de adultos. E eu fui chegando, eu não sabia que tinha visita em casa,
E eu já cheguei com tudo e já entrei na sala. Quando eu cheguei na sala, bati o pé que eu vi a visita, eu assustei e já fui afastando assim, né? Porque eu sabia que depois o chicote ia comer. Meu pai detestava que a gente entrasse na sala, assim, não podia. Muito bravo. Então eu já fui afastando. No que eu fui afastando, o pastor falou assim, quem é essa menina aí? Aí meu pai teve que me receber. Ele falou, não, é a minha filha. Eu tenho essa, tenho mais. Aí contou. Aí ele falou assim, nossa, e você nunca levou ela na igreja? Aí, igreja, eu nunca tinha ouvido falar de igreja. Aliás, sim, né? A gente conhece a igreja, porque quando a gente é alfabetizado, a gente aprende que o I era de igreja. Então a gente sabe que tinha lá na praça uma igreja, mas eu nunca tinha entrado numa igreja. Mas aquele pastor olhou para mim e falou, peraí, Gessé, meu pai se chamava Gessé. Gessé, por que você não leva ela na igreja? Aí meu pai ficou sem saber responder. Foi aí que eu descobri que meu pai já tinha sido cristão há muitos anos atrás. O pai dele era presbítero numa igreja grande lá em Goiás. E ele tinha se afastado na adolescência e nunca mais voltou. Nesse momento é que eu fui descobrir a história do meu pai. E aí ele desafiou meu pai. Aí meu pai ficou, não, né? Dando aquela, colocando os empecilhos. Mas aí o pastor falou assim, não, seguinte. Aí ele falou para mim, ele virou para mim e falou assim, se você for à igreja no domingo, fala pro seu pai te levar. Porque se você for, eu vou te pagar um sorvete. A igreja não me chamou muita atenção, não. Mas o sorvete. No calor de Goiás, um sorvete para uma criança pobre da periferia, que via sorvete uma vez no ano, quando davam na escola, eu ia. Custe o que custasse. Meu pai, querendo ou não, ele ia ter que me levar. E foi isso que aconteceu. Fui na igreja por conta do sorvete. Mas quando eu cheguei na igreja, na escola dominical, eu encontrei lá pessoas que me acolheram, coleguinhas que me receberam, a tia Olga, que era minha professora, que me abraçou e me trouxe a palavra de Deus. Eu encontrei um ambiente tão gostoso, muito maior, muito mais gostoso do que o sorvete. E aí, na saída da igreja, eu fiquei lá na porta esperando o meu sorvete. E o pastor, que bom que você veio, né? O pastor é sempre muito gentil, ainda mais com os visitantes. Que bom que você veio, ainda bem que você fez seu pai trazer você, abraçou e foi embora. E eu pensei, mas o meu sorvete? Aí ele pegou o carro dele e foi, então você volta domingo que vem? Eu falei, decepcionada com o pastor, né? Mas eu falei, mas eu vou voltar. E a hora que ele me vê, ele vai lembrar do sorvete. Voltei, então, no outro domingo. Só que quando eu voltei, fui recebida de novo com aquela alegria pelos alunos da minha sala, pela tia Olga, que aí, a partir disso, eu até esqueci do sorvete. Continuei voltando, até que um dia eu entendi a mensagem do Evangelho e me converti de lá para cá, né? Já fazem mais de 30 anos, um pouquinho mais de 30 anos, não vou falar a idade certa, que eu sirvo ao Senhor. Então eu conheci o Evangelho, aquela menina que ficou lá fora, estava fora da arca, né? Teve a oportunidade de entrar para a arca. Antes de Deus fechar a porta. Porque a porta da arca vai ser fechada. Mas antes disso, cabe a nós levarmos as crianças, todas elas, à presença do Senhor. Todos têm que ter uma chance. Todos precisam ouvir. Porque vai chegar um dia que a arca vai fechar. Deus vai fechar a porta da arca. Nessa semana, quando eu contei essa história que eu falei que fechou a arca, e Deus fechou e pôs uma cola super especial, mais forte do que o Super Bonder, que ninguém conseguia abrir. E aí começou a chuva e o pessoal começou a gritar. As crianças falaram, mas não tinha jeito de abrir a porta de novo, porque eles estavam gritando lá, professor. Eles estavam com dó, né, das pessoas que estavam de fora. Falei, não tinha. Sabe por quê? A chance deles acabou. Chegou o momento que Deus falou, agora não. Mas nem o Noé não conseguia? Não, o Noé não conseguia abrir. Quem já foi, não tem como intervir. O processo é assim. Você tem a chance enquanto você está com fôlego de vida. Você tem a oportunidade. E não é só para os adultos, para as crianças também.
Elas têm a oportunidade de ouvir e tomar a sua decisão por Cristo no tempo certo. Se passar, se Jesus voltar, irmãos, não tem segunda chance não. Morreu, já está definido. Morreu com Cristo, estamos com Ele, glória a Deus, na presença do Pai. Morremos sem Cristo, infelizmente. É choro e lamentação, não tem como. Então, essa palavra vem bater no nosso coração e dizer, vamos fazer alguma coisa hoje? Porque amanhã pode ser tarde. O Senhor Jesus pode voltar amanhã, ou eu posso não estar aqui amanhã e perder a chance. Só para os irmãos não ficarem com a dúvida, o pastor me pagou sorvete, tá? 1 ano depois, eu cobrei, um mês e meio depois, aí eu cobrei, eu tive que cobrar. O pastor tinha mente, ele era muito bom para evangelizar, ele já está na glória com o Senhor. Pastor Paulo, ele muito bom para evangelizar, um evangelista de primeira, mas não pagava as promessas de sorvete. Então eu tive que chegar um dia para ele, depois que eu já estava frequente na igreja, e falar assim, pastor, o senhor lembra aquele dia que o senhor me prometeu um sorvete? Então, só para o senhor lembrar, não estou cobrando não, tá? É só, aí ele, não acredito que eu prometi e não te paguei. Então vamos agora. Aí ele chegou lá na sorveteria e me comprou um potão, aquelas latas, né? De sorvete de morango. Aquilo foi uma coisa maravilhosa, porque um pote de sorvete na minha casa não durou 5 minutos, porque eu tenho 4 irmãos, né? Mas foi o sorvete mais delicioso da minha vida. Aquele sorvete de morango que o pastor Paulo, e eu nem gosto de morango, hein? Mas que o pastor Paulo pagou para mim. Teve sabor de salvação na minha vida. Depois disso depois a minha mãe também me acompanhou e se converteu logo depois. Meu pai também voltou, né? Ele ficou até constrangido de não voltar. Voltou para a igreja. E a gente está caminhando, os meus pais já estão com o Senhor na glória e eu estou caminhando aí. Felizmente meus irmãos ainda não conhecem a Cristo. Ou até, já ouviram falar, né? Muito, mas ainda estão com o coração endurecido. Mas a minha oração é todos os dias para que eles também tenham o privilégio de tomar esse sorvete da salvação. E enquanto a porta está aberta, eu tenho essa responsabilidade de orar e falar com eles, com os filhos deles. Agora eu tenho já sobrinhos, netos. Então, a oportunidade continua de pregar o evangelho. E você? Quem é o menininho que você precisa dar um sorvete da salvação? Às vezes é um sorvete, às vezes é um chocolate, algo que vai trazer ele à presença do Senhor. Porque criança a gente não ganha com argumentação, irmãos. Não é chegar lá com uma mensagem da salvação decorada e tentar convencê-lo. É só falar de maneira simples. Ele vai entender. Tem que ter alguma coisa para motivar. E às vezes, na mente da criança, dependendo da idade, vai ter que ser uma coisa extra. Vai ter que ser mesmo chocolate. Vai ter que ser um brinquedo, eu não sei. Por isso o trabalho da Escola Bíblica Dominical é tão importante. Por isso que as EBFs são muito importantes. Quando a gente faz um trabalho visual, canta com as crianças, dá um lanche, dá uma bala, um brinquedinho, chama elas para dentro da igreja, a oportunidade que elas têm de conhecer a comunidade cristã e de conhecer o Senhor. Esse trabalho não pode parar. Não pode parar. Senão a igreja morre em no mínimo 10 anos. É um prazo máximo de duração de uma igreja que não cuida do trabalho das crianças, é 10 anos. É o tempo de vida. É o tempo daquela geração passar. Não se fez outra, a igreja morre. O outro trecho que eu queria meditar com vocês, pensar rapidinho, eu acho que o tempo ainda dá. Dá? É o trecho de Marcos 10, de 13 a 16. Vamos ler na Bíblia agora? Marcos 10, de 13 a 16. Vocês já conhecem esse texto de cor, porque quando eu falei no começo, vocês completaram. Mas é gostoso ler a palavra de Deus, folhear, olha esse barulhinho de folha passando, né? É tão gostoso. Marcos
livro de Marcos 10, versículo 13, diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Eu li mais brava aqui na fala de Jesus, foi de propósito. Porque quando fala que ele indignou-se, ele ficou bravo. Como assim, discípulos, vocês estão impedindo as crianças de chegarem até mim? Vocês não sabem que é delas o reino de Deus? Quase que eu imagino Jesus falando assim, ó, se toca, meu, falando a linguagem paulista, se toca, meu. Você é adulto, ele precisa muito mais que você. Eu amo, não sei, né? Vou falar bobagem aqui, mas eu amo mais as crianças do que os adultos. Porque eu estou advogando em causa própria, mas não, Deus ama de todos de igual maneira. Mas ele fica bravo com os adultos. O que vocês estão fazendo? É delas o reino de Deus. Eu vou morrer, nesse momento ele ainda não tinha morrido, mas eu imagino que ele já estava pensando na mensagem, no processo todo da vida dele, ele dizia, eu vou morrer também por elas. E por que vocês acham que vocês são melhores do que elas? Não somos. As crianças precisam de Jesus tanto quanto nós. Nós precisamos de Jesus, as crianças também. Elas são do Senhor. E a nossa obrigação de pai, de mãe, de tia, de vó, de tia-avó, é ensinar o caminho para elas. Nós estávamos conversando com o irmão Márcio, né? E ele comentou que ele ouviu o evangelho da avó, né? Aí a gente perguntando, há muito tempo que o senhor está na igreja? Ele falou assim, há pouco tempo, tal, mas eu já ouvi o evangelho lá da minha avó. Olha que vó abençoada. Ela estava falando do evangelho lá, a semente ficou, o irmão está aqui. Hoje. Passa um tempo, pode até passar um tempo, mas a palavra de Deus fica. A semente que nós plantamos lá, ela vai produzir frutos. Não é em vão tudo que a gente faz em prol da salvação. E aí, quando Jesus fala dos pequeninos aqui, ele fala de crianças e também dos novos, das pessoas novas em Cristo. Os novos convertidos. Não é para a gente criar embaraço para eles chegarem até o Senhor. As pessoas que precisam. Às vezes, irmãos, nós estamos atrapalhando a vida do nosso vizinho. Porque o vizinho sabe que a gente é da igreja, mas ele vê também o nosso comportamento lá na rua, lá na nossa casa, ele escuta o que acontece lá na nossa casa. E ele diz, essa pessoa, ser crente é isso? Esse fulano aqui lá da igreja presbiteriana, mas não tem diferença nenhuma. Esse fulano aqui, meu vizinho, é da igreja cristã evangélica. Ele falou que é crente, que é cristão, mas não vejo nada diferente nele. Olha o embaraço na vida daquele que pode crer. Então, ser crente não é só dentro da igreja. Ser cristão aqui é mais fácil. Mas ser cristão é estar em todos os lugares levando o nome de Cristo. Que alegria quando um vizinho nosso chega e fala assim, ô fulano, né, uma senhora católica, um senhor muito católico, que acredita plenamente lá nas doutrinas católicas, mas que chega na sua casa e fala assim, você pode orar pelo meu filho? Mas por que está pedindo oração para mim? Eu nunca nem fui na casa dela evangelizar, mas ela sabe, ele sabe quem é você pelo seu comportamento. Ele vê você saindo, vê o seu procedimento, a sua ação. Ele diz, essa pessoa aí, ela é diferente. Olha o privilégio. Pode orar pelo meu filho? Pode orar por mim? Olha a porta aberta para você evangelizar. Posso, claro.
Abriu para você aconselhar, para você falar da palavra de Deus. Agora, que tristeza quando o vizinho fala, aquele ali, crente? Nossa, mas trabalho com ele há muitos anos e nunca soube que ele era crente. Porque ele não tem nada de crente, tem nada de cristão. Nunca vi ele fazendo nada diferente. Pelo contrário, igual a gente. Faz tudo errado. Mas aí domingo pega a Bíblia, e às vezes nem pega a Bíblia, pega só o celular, né? Que agora está mais fácil. Põe lá a Bíblia no celular, vai na igreja. Bate o ponto lá, tá tudo certo. Preciso pensar. Jesus disse claramente, deixar vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque deles é o reino de Deus. E aí, esse empecilho, aliás, ali eu queria voltar naquela imagem da árvore. Limpar o caminho é tirar esses obstáculos da frente. Eu tenho que tirar. E às vezes eu estou produzindo, eu que estou cortando essa árvore, dando um mau exemplo, deixando a criança no celular, não ensinando. Eu estou fazendo isso. Então eu preciso reconhecer que estou fazendo. Pegar lá um guincho, arrumar um carro, retirar essa árvore do caminho. Porque eu mesmo cortei. Fui eu. Não precisa ficar olhando para o outro, não, porque fui eu que cortei, eu corto. Talvez o outro ali também corta, mas eu também cortei. Então, se o outro corta, eu também preciso limpar a minha e limpar a do outro. Mas tirar o empecilho para que os pequenos possam alcançar o reino dos céus. E o que é? Agora vamos voltar lá. Por que limpar o caminho das crianças? Primeiro, Romanos 3:23 vai dizer, porque elas necessitam de Jesus. O versículo lá diz, como é que diz mesmo, Romanos 3:23? Porque todos... Jesus valoriza os jovens e os fracos, dos tais é o reino dos céus. E todos pecaram. Quando fala todos, as crianças também pecaram. Somos nascidos do pecado, temos a herança do pecado. Todos. Então, limpar o caminho das crianças para que elas possam alcançar o reino dos céus. Por quê? São parte do reino e canal de bênção. As crianças têm uma inclinação natural para a fé. Uma criança não tem dificuldades. Eu vou na igreja, não, mas eu não tenho tempo. Não, a criança não vai falar isso, não. A Simoninha lá de 1987 tinha nenhum problema. Simplesmente ela quis ir na igreja. Pai, me leva. Teve uma vez que a minha mãe falou assim, eu não tenho dinheiro para o ônibus. Não vai dar pra gente ir. Eu não sei. E eu comecei a chorar, né? Que eu queria muito ir. Mas de repente uma vizinha apareceu e falou assim, se quiser ir eu te empresto. Então olha só. Para mim, até a minha mãe quis criar um empecilho. Não quis, né? Um fator do momento. Era para ser um empecilho para eu ir na igreja, mas apareceu uma vizinha caída do céu, um anjo de Deus, e emprestou dinheiro para minha mãe. Ô dinheiro abençoado. E nesse dia que a minha mãe foi, ela se converteu. Também ela entregou a sua vida ali. Nesse dia, foi nesse dia do dinheiro. Que ela estava indo comigo há 2 ou 3 domingos, aí naquele dia ela falou assim, não temos dinheiro hoje para pagar o ônibus. E eu não pagava, era ela, né? E eu não podia ir sozinha. E aí a vizinha então emprestou. E nesse dia ela tomou a sua decisão. Acho que para ela também foi uma coisa assim, olha como Deus me quer, né? Ele até arrumou um jeito de eu estar aqui. Então foi bênção na nossa vida. E aí, as crianças, nós devemos limpar o caminho porque elas são a continuação da igreja. Elas são a igreja hoje e elas continuarão amanhã. Meu tempo de trabalho está começando a chegar no final. Já estou chegando, pensando na aposentadoria. Mas meu filho ali, é dele agora a tarefa. Ele foi criado na igreja, sabe que agora a responsabilidade é dele. Ele era igreja lá em Matão, né, pastor? Duda, Lolô, Samuca,
Quer dizer, o Samuca não era da nossa época, né? Ele veio depois. Mas aquela turminha ali era a igreja lá de Matão. Hoje, eles são quem? A igreja presbiteriana lá do Rio de Janeiro, presbiteriana aqui, a outra está em São Paulo, com certeza está servindo ao Senhor em algum movimento. São a igreja espalhada pelo mundo. Valeu a pena educá-los na igreja? Valeu a pena segurar eles no banco da igreja? Ler a Bíblia todos os dias? E não só eles, né? A gente está falando do que a gente conhece, mas ontem a gente encontrou o filho do Gesiel ali, né? Nem conheci, porque eu conheci ele pequeno, está ali servindo ao Senhor. Era a igreja ontem, e que a gente dedicou parte do nosso tempo para ajudar, para ensinar, está aqui hoje ensinando a filha dele. Vai fazer a mesma coisa, né? Vai ensinar a menininha a crescer no caminho. Tem um irmão ali também, eu esqueci o seu nome, mas eu estou conhecendo o seu rostinho. Como que é o seu nome? É o Flávio. Lembra do Flávio, né, amor? Estou olhando para ele e falei assim, eu lembro dele. Eu sou um pouco ruim da memória. Mas estava lá também conosco, jovem, né? Ele já era um pouquinho mais velho. Mas está aqui agora, servindo ao Senhor. Então, o jovem de ontem, a criança de ontem, e foi ontem. Não foi ontem, pastor, que a gente estava ali em Matão? Passou muito rápido. A gente está aqui hoje e eles estão continuando a igreja. Então, eles são a igreja hoje. E quem que falou para mim, acho que é a esposa dele, né? Falou, tá vindo uma leva, a Clarissa falou, tá vindo uma leva de bebês aqui. Tem um monte de irmãs que tem crianças pequenas, aí tem que estruturar o berçário, porque precisa de material para eles poderem ouvir a palavra e crescerem. Tem mesmo, porque essa criançada vai encher essa igreja hoje e vai continuar sendo igreja amanhã. E para que ser igreja? Só para ter o nome de igreja? Não, existe uma função da igreja, para proclamar o reino de Deus. Se nós não proclamarmos, não tem sentido nenhum ter igreja. A igreja se reúne para conhecer o Senhor e proclamar o evangelho. O dia que a igreja perde essa visão de proclamar, perde o sentido. A gente se alimenta, vai ficando aí um obeso espiritual. A gente tem que queimar essa caloria entregando a palavra de Deus. Se alimenta e vai e faz. Como o irmão falou aqui de manhã. Vim ajudar, né, a limpar a igreja, vim ajudar a fazer isso, aquilo, outro. Somos corpo, precisamos de gente para trabalhar. Porque sentar no banco da igreja e ficar engordando espiritualmente é muito fácil. A gente precisa queimar essas calorias evangelizando. Aprendeu? Ensina. Aprendeu aqui? Vai lá para outro lugar ensinar. Aprendi um versículo? Vou passar para o próximo. E assim a igreja vai crescendo. Como eu posso liberar então? Tá, Simone, já entendi. Você falou tanto que eu já entendi que eu preciso liberar o caminho. Mas como que eu posso fazer isso? Então eu tenho algumas sugestões. Primeiro, recebendo as crianças como Jesus. Acolhendo e abençoando as crianças como sujeitos do reino, transmitindo a bênção de Cristo sobre as suas vidas. Tem criança na igreja correndo? Ao invés de reclamar porque ela está fazendo barulho, seja paciente, acolha, ajude até a mamãe. Ajude a mamãe que tem 2, 3 filhos pequenos, às vezes ela quer estar ali, mas 2 filhos pequenos, ajude. Eu me lembro bem na igreja do Vale do Sol, quando a Ana Raquel nasceu, a minha caçula, a gente chegava na igreja, ela botava o pé assim no pátio, ela já sumia do nosso colo. Tinha irmãos ali que corriam, pegavam e já iam, e vai para lá e vem para cá. E isso ajudava a gente, que tinha os filhos pequenos, e ela cresceu dentro da igreja. Cresceu amando a igreja, cresceu gostando de estar, né, amando o Senhor Jesus, conhecendo. Por quê? Foi acolhida. E eram adolescentes, às vezes umas irmãs que tomavam no colo. Então, receber as crianças dentro da igreja bem é importante. Olhá-las nos olhos, falar com elas como se elas fossem sujeitos, às quais elas são. Elas são sujeitos, indivíduos, que precisam de atenção. E não assim, né? Sai pra lá, menina. Não, estamos conversando aqui. Sai pra lá, vai brincar pra lá.
Inclui. Por que não incluí-las na conversa? Escute o que ela tem para falar. Veja as perguntas, responda com honestidade as perguntas feitas por elas. Responda o que elas perguntarem com honestidade. Trate bem as crianças, receba como Jesus fez. Jesus em nenhum momento falou, sai para lá, menino, deixa eu pregar aqui para a multidão, deixa eu fazer meus milagres em paz. Pelo contrário, ele sentou, tomou uma nos braços, que significa que era um bebê, e os outros que eram maiorzinhos, ele chamou e os abençoou. Olha como Jesus é maravilhoso. Ele nunca destratou uma criança, e eu me sinto no direito de achar que a criança atrapalha? Não posso pensar assim. Não impedir o seu caminho ao Senhor, acolher, a cuidar, a guiar as crianças em direção a Cristo. E ensinar a salvação. Pais devem educar seus filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Pais, mães, precisam tratar o pecado como pecado. Ah, mas ele é tão pequenininho, sabe nem o que está fazendo. Sabe. Ah, não, mas ainda não tem nem noção. Tem. Sabe exatamente onde que ele quer chegar. E a nossa geração está superestimando as crianças. Esse menino é pequenininho, não sabe de nada. Ou então ele sabe de tudo. Tá assim, né? Ou ele sabe de nada, e eu desprezo e nem acolho, nem ensino. Ou ele sabe de tudo, ele que dita as regras da casa. Não, eu tenho que respeitar a personalidade do meu filho. Ela sabe exatamente o que ela quer. Quantos anos ela tem? 3. Ah, nós estamos dando superpoderes para as crianças. Então, olha o equilíbrio. Nem não dar ouvidos, nem dar ouvidos demais. Quem é o adulto da relação somos nós. Nós somos os orientadores e nós devemos ouvir as crianças, mas ensiná-las. E aquilo que for pecado precisa ser tratado. Os pais dessa geração estão cometendo um erro muito grave. Eles estão deixando de ser pais, estão delegando essa tarefa para o próprio filho. Baseados em algumas ideologias, alguns estudos, que vão dizer que o sujeito tem que ser protagonista da sua própria vida, ele que tem que construir a sua vida. Ah, então eu vou respeitar. Não. Eu preciso ensiná-lo a obedecer ao Senhor. Ele precisa ter noção de que ele é pecador e ele precisa entender o caminho da salvação. Se ele pecar, ele precisa confessar. Isso que você está fazendo não é certo, é pecado. Tratar como pecado. Não colocar panos e falar assim, não, mas deixa. Isso é coisa de vó, né? Vovó faz assim. Ah, tadinho, não faz isso. A mãe quer disciplinar, a vó vai lá. Não, mas ele não teve culpa, a gente quer arrumar. A gente não, como sua avó ainda. Mas as avós querem arrumar desculpa para o neto não apanhar. É assim mesmo, mães. Tenham paciência com as avós. Esse é o papel da avó. Mas avós, não encubra o pecado de seu neto. Trate como pecado. E diga a ele, você precisa se arrepender e pedir perdão ao Senhor. Não podemos subestimar. Como não embaraçar o caminho das crianças, então? A gente já falou sobre, fisicamente, prover condições como transporte, espaço, materiais. Aqui é uma aplicação bem para a igreja mesmo. É como que eu posso acolher? Escolhendo, olhando, observando, separando um cantinho para essas crianças estudarem a palavra de Deus. Emocionalmente, conversando e disciplinando com amor, orientando a expressar os seus sentimentos. E espiritualmente, ensinar sobre a salvação e a santificação. E aqui o último ponto que vocês, acho que a maioria falou na hora da enquete, dar o exemplo. Modelizar. A criança repete o que a gente faz. É inevitável. E ela aprende, tem uma determinada idade, que ela aprende por repetição. Então, você faz uma coisa muitas vezes, ele vai repetir. Tem até um videozinho que roda na internet,
do exemplo arrasta, né? Vai o pai andando bravo, aí o filho vem andando bravo. Não sei se os irmãos já conhecem. Mas é assim mesmo, ele aprende por repetição. Em determinado momento da vida, ele começa a tomar as próprias decisões, que é ali por volta dos 7, 8 anos, ele já começa a desenvolver um pouco mais biologicamente o raciocínio e ele já começa a ter as suas conclusões e é um momento que pode romper com aquele ciclo ou dar seguimento. 7 ou 8 anos, a idade dos juniores ali, e que às vezes a gente despreza porque eles perguntam tanto sobre tudo, o que é isso, o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo. Mas a gente precisa se atentar, porque ali é onde a gente vai abrir o evangelho e muitos deles vão ter a consciência do pecado nesse momento, para que eles possam fazer a sua profissão de fé daqui a pouco e assumir a sua posição do lado de Cristo, por conta dele. E finalmente, acho que eu estou terminando no tempo, quero concluir a fala dizendo para os irmãos, não subestime as crianças, mas também não superestime. Trate as crianças com a visão correta, como Jesus fez. Jesus tratou assim a mim. Ele trata todas as crianças, ele recebe de bom grado. Que Deus possa nos abençoar nessa tarefa difícil, de ajudar a igreja a crescer, cuidando dos nossos pequenos. Sejam eles nossos filhos, nossos netos, ou sobrinhos, ou vizinhos, ou filho do nosso irmão, da nossa irmã daqui da igreja. Que essa tarefa difícil de ser feita, possa ser feita com a graça do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos. Que nós possamos reforçar, né, sempre esse nosso papel aí, lembrando da responsabilidade que o próprio Senhor confiou a cada um de nós, né? Quem tem pai, tem filhos pequenos, os pais aí, sabe? Aqueles que ainda vão ter, né, sabe da luta que é. A gente sempre tem mencionado a variável que é a pecaminosidade da criança, né? Então, já fazendo tudo certo, segundo o padrão bíblico, já temos essa variável que às vezes complica tudo, né? Se você deixar solto, então, aí... E nós vivemos uma geração, irmãos, que a gente acaba achando que as crianças já vêm prontas, né? E elas vêm prontas, sim, só que elas vêm prontas pro mal, né? Pro pecado. Né? E aí a gente fica dando nome, né? Para tentar justificar, né? Eu digo que a principal síndrome que nós temos nas crianças, o Simone, é o PSADO. Não sei. O pessoal tem, né? Agora tem TOD, tem TDAH, não sei do que, tem um monte de sigla. A gente brinca aqui que a pior que nós temos é essa PSADO, que é o pecado. É o pecado, né? PSADO. A gente põe um E aí para dar aquela, né, estilizada. O pessoal agora, né, ele tem TDAH, ele tem TOD, tem Nescau, tem... o PSADO, esse aí é uma síndrome que é mais difícil, né? Psicólogo gosta de pôr sigla em tudo, né? Então, a gente põe. Então, irmão, se a gente não trabalhar com essa síndrome aí só tem um jeito de você resolver esse negócio, né? Que é Cristo neles, né? Então nós vamos ter dificuldade, com toda certeza. Eu louvo a Deus pela Igreja Presbiteriana Real Aliança, né? Que tem já desenvolvido um trabalho com as crianças. Mas eu sempre tenho falado, e eu não posso deixar a oportunidade de passar, que é que nós precisamos do envolvimento especial dos pais. Né? Um dos impedimentos, vocês inclusive colocaram, é não trazer a criança. Ela não vai vir sozinha. A criança não vai vir à igreja sozinha, não vai vir no encontro da UCP sozinha, não vai vir na escola dominical, na EBF sozinha. Né? Isso serve tanto para as crianças, juniores. A gente tem um trabalho aqui toda sexta-feira com juniores e tal. Meu Deus do céu, cara, a gente investe tanta coisa nas crianças e naquilo que de fato vale a pena investir, a gente falha.
E aí pesa uma responsabilidade sobre a sua cabeça, que como pai presbiteriano, e nós cremos na aliança, somos aliancistas, e por isso, em obediência a Deus, consagramos nossos filhos, né? Pelo batismo, para que eles estejam já dentro da aliança com Deus, você assume uma responsabilidade a mais. Inclusive, hoje nós teremos batismo no culto à noite, batismo da Lívia, né? E os pais, é engraçado, né? Porque tem hora que você vê assim, os pais sabem, aí vem, batiza as crianças, e tem uns pais que eu mando mensagem: ô fulano, sumiu, o que aconteceu? Onde você está? Não está trazendo mais o fulano, cadê a criança? Ai, pastor, é tão corrido. Meu amigo, você vai ter tempo suficiente no inferno. Toda eternidade você vai ter lá no inferno, né? Para você pensar todas as vezes que você negligenciou o voto que você fez diante de Deus quando consagrou a sua vida ao Senhor, quando consagrou a sua família ao Senhor, quando você disse diante de Deus da igreja que estaria assumindo o compromisso de ser um exemplo de fé e de cristianismo para o seu pequenino. Você vai ter todo o tempo. Então hoje está corrido, eu sei que não dá tempo de pensar em igreja, pensar em ensinar as crianças, mas fica tranquilo. Lá vai ter todo o tempo, eternidade, você pensa, puxa vida, olha, podia ter aproveitado melhor, tá? Aí depois não adianta, se nem ficar com raiva, o pastor falou, eu já estou velho, já barba branca, eu entro na história do velho doido aí, mas aí você vai falar, nossa, aquele velho gordo doido lá falou para mim, mas eu não lembrei. Então, queridos, a hora é agora. Vamos investir. E outra, eu já falei isso aqui também para você, né? Criança tem dado de validade, né? Sendo bem otimista com você, você tem 20 anos. Sendo realista, às vezes você tem 14 anos. Né? Tem criança que entra, a gente até, o pessoal fazendo, a Mariana, né? Está querendo fazer prova lá da escola militar. Então, se passar 14, 15 anos, pronto, vai embora de casa. E aí você fala assim, eu tinha 14 anos para influenciar. Se você não influenciou 14 anos, foi embora de casa, já era. Então, vamos pensar 15, 18, 20 anos. É o que você tem. Isso passa, ó, rapidinho. Então, invista na sua criança. Amém?